capítulo 6, Atos 1, versículo 6, perdão. Atos 1, 6. Certa vez os apóstolos estavam reunidos, eu vou ler na linguagem de hoje, com Jesus. Então lhe perguntaram: é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Jesus respondeu: não cabe a você saber, não te distraia, a ocasião e o dia que o Pai marcou por sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até aos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isto, Jesus foi elevado ao céu diante deles. Presta atenção. Jesus foi elevado para o céu diante deles. Então uma nuvem o cobriu, e eles não puderam vê-lo mais. Eles ainda estavam olhando firme para o céu, enquanto Jesus subia. Jesus descia? Não. Ele subia. Quando dois homens vestidos de branco apareceram para eles e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus é quem estava com vocês e foi elevado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Jesus está onde? Jesus está no céu. Houve um tempo que Jesus estava na terra, pisando nessa terra que nós pisamos. Ele andou, operou milagres, entregou os evangelhos que nós temos hoje, ungiu apóstolos, enviou eles a pregar, que foi a continuação, e nós chegamos até hoje com toda a igreja na face da terra. Ele ensinou, ele estava aqui. Houve um tempo tão precioso que se você dissesse, se você fosse daquela época, hoje eu vou ver um culto de Jesus, você já chegava lá. Hoje está na Galileia, hoje está para Samaria, hoje está lá, está aqui, está na casa de Pedro, está em Lázaro, na casa de Lázaro. Você podia ir e achá-lo. Hoje não. Você vai percorrer toda a terra e você não acha mais Jesus. Acabou esse ministério terreno. Ele não está mais. E a Bíblia nos relata o retorno dele ao céu. Por que isso terminou, pastor? Porque ele retornou ao céu. Não é possível mais vê-lo sobre a terra, porque ele retornou ao... Então diga comigo, Jesus está no céu. Onde está Jesus? No céu. Ele está na terra? Não. Ele retornou ao céu e lá ele está. Há uma revelação aqui. Quando tu começa a compreender essas coisas, você começa a preparar a tua mente, teu coração, para você conseguir entrar na dimensão do Espírito Santo. Porque há pessoas que estão há anos na igreja e não têm a revelação. Eu demorei tempo para receber. Graças a Deus eu recebi. E a igreja fica um tempo esperando e orando. Esse tempo para quê, pastor? Pela promessa. Verso 8. O verso 8. Jesus disse: quando o Espírito Santo descer. Descer. Por quê? Quando o Espírito Santo vir do céu, ele descer, vocês vão receber poder. Se alguém ainda não teve o Espírito Santo descendo sobre a tua vida, eu quero dizer que hoje pode ser essa noite. E eles estavam esperando. E aqui, amados, se você já aceitou Jesus e ainda não recebeu o Espírito Santo, o batismo dele, você deve ter essa expectativa, porque é para você. Vamos ver a descida, Atos 2. Atos 2, 1 ao 4. Atos 2, versículo 1, Francesco. Quando chegou o dia de Pentecoste,
Todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, um barulho. Algumas versões dizem um som, aqui diz barulho, que parecia de um vento soprando muito forte. O Espírito Santo chegou com tudo. E esse barulho encheu toda a casa onde estava sentado. Então todos viram umas coisas parecidas como chamas, outras versões de línguas, espalhadas como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. A unção não é para um ou para outro selecionado, a unção do Espírito Santo é para toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. O batismo do Espírito Santo não é privilégio de um ou de dois, é para todos. Diga amém. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder que o Espírito Santo dava a cada pessoa. Então aqui está a igreja provando da chegada do Espírito Santo. Houve manifestações como um som, um barulho muito alto. Aquele barulho atraiu todas as pessoas que mais à tarde nos versículos vão se reunir. Elas vieram por causa desse som. Foi um estrondo, amado. Foi algo grande, que mexeu com todas as pessoas. E elas correram para ver o que tinha acontecido. E eles encontraram uma igreja cheia do Espírito Santo, porque ele se achegou e ele começou a participar, a estar junto da igreja. E foi real o que aconteceu, foi notório. Sabe o importante aqui disso? Que os apóstolos, eles identificam que ele desceu, eles identificam que ele estava ali. Que tristeza as pessoas que não conseguem identificar o Espírito Santo. Que as vendas dos seus olhos sejam tiradas nesta noite. Pedro foi dotado desse conhecimento espiritual, a igreja. Eles começaram a saber, o Espírito Santo está aqui. A promessa de Jesus Cristo se cumpriu. O Espírito Santo, ele desceu. Nós não ficamos órfãos como o Senhor prometeu. Ele enviou outro Consolador. Aleluia, ele enviou outro para estar conosco. E eles identificaram. Se você ir, Francesco, agora, vai no verso 32, Francesco. Mesmo capítulo, 32. Pedro começa a testemunhar para aquelas pessoas, e Pedro diz assim, ó: Deus ressuscitou este Jesus, e todos somos testemunha disto. Pois Jesus foi elevado para sentar-se à direita de Deus Pai. Aonde está Jesus? Assentado à direita de Deus Pai. Pedro está dizendo, a qual lhe deu o Espírito Santo como havia prometido. Jesus derramou sobre nós esse Espírito, conforme vocês estão vendo e ouvindo agora. Quando o Espírito Santo desce, eles identificam aquele mover, aquela companhia, que ele desceu. E o apóstolo Pedro, quando ele vai testemunhar para a igreja, ele diz, ele testemunha para os que estão ouvindo pela primeira vez, e ele diz, Jesus ressuscitou dos mortos, foi elevado ao céu. Ele está falando o que eu preguei a recém. Ele foi elevado ao céu, e ele se assentou lá no céu, e ele está sentado à direita de Deus, ele está lá, e ele derramou isso que vocês estão vendo e ouvindo. Quem é isso? Quem é este? Esse é o Espírito Santo. Mais alto esse teclado. Esse é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está aqui neste lugar, nesta noite. Pessoas vão começar a ler o livro de Atos. Pessoas vão começar a ler o livro de Atos aqui hoje. E tu vai começar a enxergar o Espírito Santo. Você percebe que Jesus não aparece mais andando, instruindo no livro de Atos, a partir do capítulo 2. Por quê? Porque o Espírito Santo entrou no cenário. O Espírito Santo começou a conduzir.
O Espírito Santo começou a ensinar, o Espírito Santo começou a orientar, o Espírito Santo começou a falar, e você tem que receber essa palavra hoje, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, porque é da vontade de Jesus que você reconheça o Espírito Santo. Eu vou repetir, olhe para mim, é da vontade de Jesus que você reconheça o Espírito Santo. Jesus escreve 7 cartas para 7 igrejas, e ele finaliza todas da mesma maneira: ouçam o Espírito Santo, ouçam o que diz o Espírito Santo, ouçam o que diz o Espírito Santo. Se Jesus Cristo, levanta as tuas mãos, se Jesus Cristo enviasse uma carta para essa igreja, ele ia falar muitas coisas, e no final ele ia dizer: vocês têm que ouvir o Espírito Santo. Aplauda o Senhor. Aleluia! Eu tenho que ouvir o Espírito Santo. Você tem que ouvir o Espírito Santo. A pessoa que está do teu lado tem que ouvir o Espírito Santo. Os crentes que você conhece tem que dar ouvidos ao Espírito Santo. Essa é a chave. Esse é o passo que você tem que dar. Ah, pastor, eu estou sem direção. Ah, pastor, tem algo que não está legal. Você tem que começar a reconhecer o Espírito. Ele veio para te consolar, ele veio para te guiar, ele veio para falar contigo, ele veio para estar contigo. É o Espírito Santo. Jesus disse: eu estou indo. Bateu uma tristeza nos discípulos, bateu um desespero nos discípulos. Eles ficaram mal, ficaram tristes, mas Jesus disse: eu vou, senão o Consolador não virá. Eu vou enviar o Espírito Santo para estar com vocês. Por isso eu tenho que ir. E ele desce, e o Espírito Santo, ele começa a dirigir a igreja. Alguém quer dizer: dirige a minha vida? Dirige a minha vida. Atos 8, 29. Atos 8, 29, põe aí. Então o Espírito Santo disse a Felipe: chegue perto desta carruagem e acompanha. Aqui está Felipe, o evangelista, recebendo uma instrução clara. Diga: clara. Ele está no ministério, e o Espírito disse: acompanhe esse carro. Sabe quantas almas o Espírito Santo estava interessado em ganhar? Algumas pessoas dizem: nossa, é só multidões. Não, Deus está interessado. Era uma alma. Quantos querem ouvir a voz do Espírito Santo? Várias pessoas. Tu já pensou o Espírito Santo falando contigo por causa que ele quer que você se aproxime e ganhe uma alma? Aqui está, amado. O Espírito Santo se importa. Uma alma. Olha só que isso é tremendo. Um homem escutou a voz audível do Espírito Santo para botar ele a evangelizar e ganhar uma pessoa. Você deve ouvir o Espírito Santo no teu dia a dia. Às vezes é a vizinha do lado, às vezes é um parente, às vezes é um desconhecido, mas o Espírito Santo quer te usar para ganhar almas aonde você andar. É só você dizer: me usa nesse dia. Uma alma. Era importante. Eunuco se aproximou, evangelizou e batizou nas águas. Tremendo isso. Agora, Francesco, Atos 11, 12. Se você ficar em oração e com fome e sede, talvez Deus me faça ir além do que Ele já me deu para pregar. Mas daí você tem que ser sede. Se você tiver com sede e com fome, Deus me dá mais revelação. Mas se você estiver pensando em ir embora, a revelação vai ser muito pouca. Deus já me deu uma palavra toda para pregar. Mas se você tiver sede, vem coisas novas. É assim que funciona. Deixa eu te explicar algo. Atos 11, 12. O Espírito de Deus me disse que fosse com eles sem duvidar. Esses 6 irmãos da cidade de Jope mandaram que foram comigo, e todos nós entramos na casa de Cornélio. Deixa aí. O Espírito Santo, olha que forte isso, menino. Pedro está ali no seu cenário, na sua vida, no seu cotidiano,
E o Espírito Santo estava trabalhando para que acontecesse um Pentecoste nas outras nações. O Espírito Santo escolheu a casa de um homem que chamava Cornélio. Enviou um anjo lá, um anjo. Eu fico apavorado vendo o agir de Deus. Envia um anjo, fala com Cornélio, dá instruções, e Cornélio reúne pessoas para chamar a Pedro, porque o anjo disse para chamar a Pedro. O anjo não pregou o evangelho. Interessante. Ele diz: chama Pedro, porque a comissão para pregar o evangelho não foi dada a anjos, foi dada a homens. Por isso que nós vamos pregar o evangelho. Só que o Espírito Santo, ele sabia da resistência, das sementes de uma mente que ainda estava sendo trabalhada para não se tornar uma mente religiosa. E o Espírito Santo queria enviar Pedro na casa de Cornélio. E havia um problema: Pedro não entrava na casa de pessoas que não eram judeus, porque ainda ele tinha essa questão religiosa com ele. Sabe que tem muitas pessoas hoje que não conseguem obedecer a Deus, porque elas têm coisas religiosas no seu coração. Muitas pessoas não conseguem viver coisas que Deus tem para elas, porque elas vê aquilo ali de uma forma religiosa. Muitas pessoas não conseguem entrar em novas conquistas, em novo cenário, porque elas acham: isso não é de Deus, isso Deus não permite, Deus não age desta maneira. Era exatamente isso que Deus tinha que quebrar na vida do apóstolo Pedro. O que tem que ser quebrado na tua mente? Que você diz: Deus não age assim, Deus não está nesse negócio, isso não é de Deus. Era isso que tinha que ter quebrado em Pedro. Uma das coisas que eu orei, meu irmão, nesta vida, e ainda oro: me livra de ser um religioso, uma pessoa religiosa. Eu não quero ser religioso. Eu quero viver em paz, cheio do Espírito Santo, da liberdade, no gozo do meu Senhor. Como resolve esse problema? Entrando a voz do Espírito Santo. Aleluia. Quando você ouvir a voz do Espírito Santo, obedeça a Ele, que Deus está te tirando da religiosidade. Para de ficar no teu pensamento, para de ficar no teu coração próprio, enganoso é o coração. Confia no Senhor, que Ele tem o mais para ti. E vem uma voz do Espírito Santo, Pedro tem um êxtase, há uma visão do céu de animais impuros. Deus disse a ele: mata e come, Pedro, porque ele estava com fome. Os irmãos que hospedaram ele começaram a preparar algo para ele comer, e ele sobe para orar, e ele estava com fome. E aí Deus desce lá animais que ele não poderia comer, e Deus diz: mata e come. Deus estava dizendo: pode, porque eu santifiquei, você pode comer. Deus estava começando a quebrar na mente dele que ele ia entrar em contato com pessoas que não eram da mesma religião dele, e Deus tinha purificado, ia purificar aquelas pessoas pela palavra. Se o Senhor tinha encontrado um animal bem gordinho ali, tinha fazido uma churrascada já. Coisas que estão na nossa mente, coisas que estão na tua mente, que você diz: isso não, Deus não permite que eu entre nesse negócio, que eu toque nessas coisas, que eu vá aqui, que eu vá lá. Não, isso não agrada a Deus. Ouça a voz do Espírito Santo. Pedro ouviu a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele quer me guiar a fazer coisas e a viver novas experiências sobrenaturais, mas eu tenho que estar disposto a obedecer. O apóstolo Pedro, quando ele escuta a voz do Espírito Santo, ele começa a obedecer e ir e seguir a orientação daquela voz. E porque Pedro escutou o Espírito Santo, nós conhecemos até o dia de hoje um homem chamado Cornélio, uma casa reunida e um segundo Pentecoste descendo. Mas alguém
disse sim para o Espírito Santo. Alguém disse: eu vou, eu quero, me usa, mesmo que a minha mente não esteja entendendo, mesmo que as pessoas, porque depois os irmãos queriam matar Pedro, meu Deus, porque ele entrou, olha que forte isso, deu uma contenda, porque a outra parte da igreja religiosa não compreendeu aquilo, começou a julgar a Pedro, chamaram ele para dar explicação, começou, um falava, o outro falava: por que tu foi e entrou em casa de pessoas que não eram judeus, você foi lá, você pregou, você fez isso, fez aquilo. Sabe como que a discussão acabou? Sabe como que a discussão acabou? Pois é, meus irmãos, mas o que eu vou fazer, se Deus deu a ele o Espírito Santo como deu a nós o princípio? Acabou a discussão, acabou a teologia religiosa. Era de Deus ir, não era de Deus, era de Deus ir lá, não era de Deus entrar. Quando eles souberam, caiu o Espírito Santo naquele lugar, eles compreenderam: é de Deus, é do Senhor, é Deus agindo. Então, às vezes é isso que ocorre. Há discussões teológicas na tua mente, há discussões teológicas de pessoas, de outros crentes religiosos. Vou repetir: há pessoas, outros crentes religiosos, dizendo que não é assim. O que você está experimentando? Porque você está se reunindo com esse povo? O que tu está indo lá naquele culto? Isso não é de Deus, isso não é teologicamente correto. Mas daí tu chega aqui e Deus te enche do Espírito Santo, Deus te batiza com o Espírito Santo. Aí acaba essa teologia religiosa que tentaram colocar na tua vida. Você vai falar assim: olha, vocês podem pensar o que vocês querem, mas eu experimentei do Espírito Santo envolvendo a minha vida, me batizando, e Ele está comigo de manhã, de tarde, de noite, de segunda a segunda, do dia 1º ao 31 do ano, guardando, andando comigo. Ele fala comigo e eu falo com Ele. Vamos aplaudir o Senhor. Atos 13, versículo 1, pode ler a partir do 1 já, Francesco. A igreja de Antioquia havia os seguintes profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado o Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia sido criado junto com o governador Herodes, tinha gente até do Herodes, e Saulo. Certa vez, quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem a obra, o trabalho para qual eu tenho chamado. Olha só, deixa aí, Francisco. Quem separou, Vini? O Espírito Santo. O Espírito Santo grita na igreja, é modo de falar, fala na igreja: estou separando. Quem separou? O Espírito Santo. O Espírito Santo diz: eu quero agora Paulo e Barnabé para uma obra. Ele separa pastores, ele separa pregadores. Sabe quem escolhe, amado? O Espírito Santo está escolhendo pessoas. Sabe o que está fazendo? Administrando a igreja, cuidando da igreja, para entregar ela como noiva a Jesus. E ele separa, e o próximo versículo. Então eles, jejuando e oraram, puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e os enviaram na sua missão. Eles foram separados, eles foram enviados. O 4, Barnabé e Saulo tendo sido enviados pelo Espírito Santo. Meu Deus do céu, Eliseu sobe aqui. Isso é pesado não, amado? Tu já pensou, tu conhecer um homem assim que diz assim: ó, eu fui enviado pelo Espírito Santo,
Eu fui separado pelo Espírito Santo. Eu trabalho para o Espírito Santo. Quem te enviou, da onde tu veio? Rapaz, foi o Espírito Santo que separou a minha vida. Foi o Espírito Santo que me escolheu. Foi o Espírito Santo que me ungiu. E a boa notícia é que nos dias de hoje, ainda o Espírito Santo continua separando mulheres, continua separando jovens, continua separando homens, continua separando crianças, para servir a Ele, para enviar a Ele. Ele está procurando pessoas que têm esse coração. Diga: eu quero ser enviado. Eu quero ser enviado. Agora sim, ó, depois de enviado, tu tem que saber obedecer. Está entendendo? Depois que Ele te enviar, tu tem que saber obedecer. Olha o que aconteceu aqui. Atos capítulo 16, versículo 6, Francesco. Já estavam sendo enviados. Como o Espírito Santo não deixou que anunciasse a palavra na província da Ásia, eles atravessaram a região Frígio-Gálacia. Vai adiante. 7. Quando chegaram perto do distrito de Mísia, tentaram ir para a província de Bitínia, mas o Espírito de Jesus não deixou. Tem vezes que o Espírito Santo vai te impedir, dá glória a Deus. Tem vezes que o Espírito Santo diz que não é para ir por esse caminho. Tem vezes que o Espírito Santo vai te dizer: não senta nessa mesa. Tem vezes que o Espírito Santo vai te dizer: te afasta desse caminho, te afasta dessa pessoa. Ah, mas eu quero pregar para aquele grupo ali. Te afasta, que não é agora. E Ele vai te dizer que não. Ele vai te dizer que tu não pode ir. De alguma forma, Ele vai te sensibilizar. De alguma forma, Ele vai fazer você entender que aquele caminho não é o momento para a tua vida. Talvez é mais tarde, mas não é o momento para agora. Talvez é depois, mas agora não. Você tem que ouvir. Às vezes Ele vai te dizer não. Eu gosto quando o Senhor me diz o sim, gosto também quando Ele me diz o não, porque Ele sabe o que faz da glória a Deus. Tem pessoas que só sabem escutar o sim. Tem pessoas que só sabem escutar o sim. Tu tem profecia só de sim, 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 sim. Pastor, eu só tenho profecia de sim. Cuidado. Cuidado. Porque às vezes Ele vai te dizer não. Às vezes Ele vai te alertar não. Ele vai te dizer não, espera, sossega, aguenta. Mas Ele vai te mostrar para onde ir. Olha o outro versículo. O outro versículo. Então atravessaram a Mísia e chegaram à cidade de Troade. Aí, 9. Naquela noite Paulo teve uma visão. Ele viu um homem da província de Macedônia que estava de pé e lhe pedia: venha para a Macedônia e nos ajuda. Aí ele entendeu que era o lugar certo para ele ir. E presta atenção nisso. Por que ele foi por esse caminho? Porque ele foi, será por esse caminho? Eu não sei. Mas por essa visão podemos entender alguma coisa. Tinha pessoas lá pedindo ajuda. Pedindo ajuda para Paulo? Ou para Deus? Sabe que não tinha irmãos lá orando? Pessoas clamando? Precisamos de uma visitação. Precisamos de uma resposta. Precisamos de uma visitação a essa cidade. Precisamos de uma visitação na minha família. Preciso de uma visitação, uma resposta. Tinha pessoas orando a Deus? Eu creio que sim. E Deus enviou alguém ungido. Eu creio que quando tem alguém com fome, tem alguém com sede, tem alguém orando, tem um povoado clamando, Deus vai enviar alguém ungido para abençoar aquele lugar. Aleluia! Oh! Mas tem que ter alguém clamando. Se tu quer o socorro de Deus, é essa noite. Essa noite. Atos 19, 6. Eu já estou acabando. Quantos estão conhecendo o Espírito Santo hoje? Atos 19, 6. O apóstolo Paulo encontra uma porção de irmãos que ainda não conhecem o Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala para eles do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo ministra com imposição de mãos é bíblica. Imposição de mãos é Bíblia. O apóstolo Paulo ensina. O apóstolo Paulo prega para pessoas que não tinham o Espírito Santo.
E depois ele impõe as mãos. E olha o que acontece na imposição de mãos. O Espírito Santo veio sobre eles. O Espírito Santo veio sobre eles. E começaram a falar em outras línguas estranhas. E anunciaram também as mensagens de Deus. Começaram a profetizar. Quando você encontrar alguém que não conhece o Espírito Santo, pregue sobre o Espírito Santo para essa pessoa, e depois impõe as mãos sobre essa pessoa, depois ore para que ela seja batizada. O apóstolo Paulo nos dá um exemplo perfeito. Ele encontrou pessoas que não conheciam o Espírito Santo. Ele disse: não, peraí, vamos resolver esse problema então nesta noite. O Espírito Santo, Jesus enviou o Espírito Santo, vocês querem agora receber? Ok, então eu vou orar por vocês, porque Ele está na minha vida e Ele vai batizar vocês. Receba! Eles receberam. O que nós aprendemos aqui? Que nós temos que falar e agir. Nós temos que falar, mas nós temos que agir também. E abençoar as pessoas, dar glória a Deus. E é tempo nesta noite de você receber o Espírito Santo. Você não se interessou um pouco mais de conhecer o Espírito Santo nesta noite? No Novo Testamento, o Espírito Santo é mencionado em torno de 260 vezes. Vou repetir. No Novo Testamento, o Espírito Santo é mencionado mais de 200 vezes. Em torno de 260 vezes. Ele entrou no cenário, meu amigo. Ele entrou. E ele continua até hoje sendo mencionado e anunciado. Hoje ele está sendo mencionado, ele está sendo anunciado numa reunião que está acontecendo aqui na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul do Brasil, Rua Fábio 134. Nós estamos anunciando o Espírito Santo que Jesus enviou. Só no livro de Atos, ele é citado 56 vezes. Só no livro de Atos, 56 vezes o Espírito Santo é citado. Vamos começar hoje um relacionamento com o Espírito Santo, ou vamos renovar hoje o nosso relacionamento com o Espírito Santo? Baixa a tua cabeça. Santo Espírito, venha mover. Santo Espírito, venha mover. Santo Espírito, venha mover. Aleluia. Santo Espírito, venha mover. Santo Espírito, venha mover. Santo Espírito, venha mover. Não te mova, não faça mais nada, só busque o Espírito Santo agora. Se nós cremos, teu poder tudo podes fazer. Se nós cremos, Santo Espírito vem. Oh, se nós cremos, teu poder tudo podes fazer. Se nós cremos, Santo Espírito vem. Santo Espírito, Santo Espírito, venha mover. Santo Espírito, venha mover. Santo Espírito, venha mover.
Santo Espírito, venha mover. Não te distraia, busque. Santo Espírito, Começa a dizer: eu quero te conhecer. Santo Espírito, venha mover. Santo Espírito, venha mover. Se nós cremos, teu poder tudo podes fazer. Se nós cremos, Santo Espírito vem. Se nós cremos, teu poder tudo podes fazer. Se nós cremos, Espírito Santo Espírito vem. Como você vai começar esse relacionamento com o Espírito Santo? Preste atenção. Como começa esse relacionamento, Senhor? Você vai entrar no teu quarto, a sós, e você vai fazer uma oração. Pode ter um louvor de fundo, a luz pode estar apagada ou ligada, não importa, ou sem louvor. Você vai orar e tu vai direcionar a tua oração ao Espírito Santo. Bem simples. Você vai dizer a Ele: Espírito Santo, eu não te conheço, mas eu quero te conhecer, porque Jesus te enviou. E eu te peço que tu comece a partir de hoje a conversar comigo, a guiar minha vida, a estar todos os dias junto comigo. E Ele vai começar. Você vai sentir a sua presença. Ele vai começar a conversar contigo. Você vai começar a falar com Ele. Ele vai começar a guiar o teu dia, a tua semana. Ele vai dizer: vai por esse caminho. Ele vai falar: não vai em frente. Ele vai começar a te guiar. Você deve começar a partir de hoje o teu relacionamento com o Espírito Santo. Você deve começar a pedir a Ele: eu quero te sentir. Espírito Santo, eu quero te sentir. Eu quero sentir. Quantas pessoas querem começar um relacionamento com o Espírito Santo hoje? Levante a mão. Tu que levantou a tua mão, vem aqui na frente. Prepara um outro louvor, Vini. Levanta a tua mão. Tu que levantou a mão, vem aqui na frente correndo. Nos ajuda, Jesus. Vem, vem, vem.